Bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa live em um outro momento. Boa noite para quem vai assistir agora com a gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Já já o pessoal está começando a entrar. Enquanto isso, eu vou aproveitar. Boa noite! Enquanto isso, eu vou aproveitar para repassar aqui uns avisos. Então, pessoal, é o seguinte, eu continuo, como eu já falei ontem, né, na live, eu continuo fazendo a mentoria. Essa mentoria, para quem não sabe ainda, essa mentoria é um acompanhamento. Boa noite, querido. É um acompanhamento, eu faço durante 3 meses, tá? Com a pessoa. E nesses 3 meses eu repasso todas as minhas experiências para auxiliar a pessoa no campo físico, energético. Físico, que eu digo assim, os cuidados com o campo energético, com o campo emocional, não é isso? E aí a gente vai, durante esse tempo, vamos trabalhando tudo isso, a questão do parapsiquismo. Então, fiquem à vontade para entrar em contato por direct, e aí a gente fala direitinho como é que funciona, a questão de valores. É um preço super acessível, tá? Não é nada, não pensa que é um valor exorbitante, absolutamente é um valor super acessível. E é isso, estou aqui à disposição. Tem também, eu gostaria de falar para vocês a respeito do meu canal no YouTube, que é o canal Sementes de Luz com Dilma Oliveira, tá? Então quem quiser dar um entra lá, curte, compartilha, se inscreve para dar uma força para a gente, para que a gente consiga chegar a mais pessoas. Boa noite, Pri, bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok com o som? Eu acredito que sim, né? Me dá aí o retorno se tá ok o som, por favor. Então é isso, eu gostaria de falar para todos vocês, o que eu gostaria de falar para vocês é isso, tá? A respeito de toda essa questão, né? Tanto perfeito, brigadão. Então, falar para vocês a respeito desse meu canal, né? Para que vocês, tá lá no YouTube, tem o link na minha bio, tá? E nesse canal eu salvo todas as lives que eu fiz até hoje aqui pelo Instagram. Estão todas lá, e quem quiser também pode ter acesso a algumas das minhas playlists, tá? Tem playlists sobre espiritualidade, sobre física quântica, autoconhecimento, palestras muito interessantes que eu vim reunindo todo esse material durante todos esses anos de pesquisa, de autopesquisa. Então fiquem à vontade, tá? Entra lá no canal, a casa é de vocês. Seja muito bem-vinda, Núbia, muito bem-vinda mesmo. E estamos aguardando agora a minha convidada, que hoje a gente vai ter uma convidada também maravilhosa. Só chega gente boa aqui nesse negócio, é uma coisa boa. E nós estamos esperando a Raquel, daqui a pouquinho ela está chegando e vamos conversar com ela, falar sobre projeção astral, sobre as experiências que ela teve durante todo esse tempo, né? As experiências dela com a projeção. E é isso, ela acabou de chegar e eu já vou convidá-la para a gente bater um papo. Vamos lá, deixa eu ver aqui, só um momentinho. Pronto, vamos lá. E é isso. Vamos esperar só mais um pouquinho que ela já está entrando. E seja muito bem-vinda, minha florzinha. A gente só não está vendo a tua imagem ainda. Então, como é que faz aqui? Você me ensina. Vê aí. Você tem que ligar a sua câmera. Pronto, isso. Agora tenta novamente para ver se tá ok. Sim, peraí. É que tá ao contrário a câmera. Pronto. Aê, lindona! Seja muito bem-vinda, minha flor. Tudo bem, Dilma? Tô tão feliz de você estar aqui comigo. Obrigada, viu? Eu muito mais, eu agradeço. O pessoal tá chegando por aqui.
aqui, vamos conversar que a Priscila está aqui com a gente. Tem Oi, várias pessoas, tem o Rogério, o Felipe, o Iago, Felipe, o primo meu, tá aí. a Núbia também está aqui com a gente. O pessoal está todo aqui Núbia. curtindo. Vamos aproveitar essa live. O Enoque também acabou de chegar por aqui. Oi, Pessoal, fiquem à Enoque. vontade. Fiquem à vontade para fazerem perguntas, tá? Nós estamos aqui à disposição. A Raquel também está aqui à disposição. Fiquem à vontade. Manda perguntinha que a gente vai lendo os comentários durante as lives. Aqui é um bate-papo, tá? Aqui a gente sai um pouquinho da caixa. Então, vamos lá, Raquel. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse. A Tati acaba de chegar por aqui. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de você e depois a gente entra no assunto e vamos deixar fluir. Tá certo. Boa noite, pessoal. Então, eu estou estudando projeção astral há algum tempo. Eu sou uma pessoa que sou formada, na verdade, em letras, mas comecei a me interessar há pouco tempo, mais profundo sobre espiritualidade, projeção. Estou estudando no IPPB lá, com Wagner, com a galera, para aprender mais, né? E também fico de olho nas lives, assistindo com os amigos, sabe? Aprendendo com todo mundo. Essa sou eu, aquela que aprende com todos, tudo. É isso. É simples assim, né, Raquel? Todos aprendemos, simples né? Assim. Essa coisa é bem interessante essa troca que a gente vê, né? A Raquel, gente, acompanha sempre as minhas lives e eu quero aqui deixar o meu agradecimento aqui para que todos saibam o quanto eu sou grata a ela, está sempre dando força, está sempre lá participando, curtindo, perguntando, e eu quero agradecer aqui, tá? Agradecer por todo o seu carinho. Eu nem acredito, sabe? Eu lembro da primeira vez que eu assisti uma live sua. E aí você começou a contar os casos na Alemanha, né? Aí eu lembro que eu até compartilhei para uma amiga minha, porque as histórias, tudo aquilo me atraiu muito. E aí, olha que legal, estou numa live contigo, né? Como as coisas caminham. Sim. Eu gostei muito. Sim. Obrigadão. Já tem um comentáriozinho aqui e uma pergunta. Então, primeiramente, vamos começar a falar um pouquinho, Raquel, sobre a tua experiência com a projeção. E aí, se você quiser, você já pode entrar aqui A Núbia colocou assim: alguns de vocês tiveram projeção com algum familiar e todos se lembram da projeção? Então, eu já vou anotando aqui. Gente, de vez em quando eu vou virar um pouquinho aqui, porque eu estou anotando as perguntas para não esquecer. Vamos lá. É uma pergunta boa. Você quer que eu responda a primeira pergunta? Ou eu falo da minha experiência? Fala um pouquinho da tua experiência e depois a gente pode responder. Porque, de certa forma, envolve, né, essa pergunta da Núbia. É assim, eu, na verdade, eu comecei lá atrás com sonhos. Eu colocava, igual eu disse no meu canal, para quem está começando a me acompanhar, eu colocava tudo no cesto de sonhos. Então, eu achava que tudo era sonho, sabe? Aquela coisa, não... Mas os sonhos meus eram diferentes. Quando eu escutava alguém conversando, eu sonhei. Aí eu, beleza, né? Aí eu falava, nossa, eu vou contar meu sonho para essa pessoa, sabe? Pegava aquela intimidade. Aí quando a pessoa terminava de contar o sonho, não desmerecendo nem nada, eu via que os meus sonhos eram um pouco diferentes, sabe? E aí, eu lembro que naquela época não se tinha tanta informação assim, a gente ficava mais pela família, amigos, sabe? Até igreja, tinha sonho meu, Dilma, você não acredita, tinha sonho meu que eu conversava com o padre. Eu ia lá na igreja, padre, eu sonhei tal coisa. Aí o que ele falava? Ô, minha filha, fé em Deus, não é nada, tá tudo bem. Sente aí, você vem na missa, acompanha, tá tudo certo, sabe? Eu falava, nossa, eu pesquisava muito, Dilma, eu pesquisava bastante. Até que quando eles aconteciam também, isso também me chamava muita atenção, quando os sonhos aconteciam. Ou então, Dilma, olha que legal, eu lá na minha adolescência, eu ficava assim, eu via gente morta, sabe aquele filme? Eu vejo gente morta. Sim. Nossa, quando os espíritos apareciam assim,
quando eles apareceram, que eu tinha a real, assim, noção de quando eu acordava, que eu tive aquela conversa com aquilo ali, que era um espírito e que ele era desencarnado, eu falei, gente, por que eu fico vendo gente morta? Sabe? Eu ficava assim, sabe aquela coisa? E falava, gente, por quê? Por quê? Eu ficava naqueles porquê. Isso foi consumindo anos e tudo. Com o tempo, depois lá na época do Orkut, começou a aparecer aquelas comunidades, né? A internet avançou um pouquinho mais, acessível. Eu comecei a colocar os meus sonhos lá e buscava explicação. O Luiz Roberto Matos me auxiliava muito, ele falava sobre os sonhos e tudo, falava das experiências, né? E aí o Márcio, que é lá do IPPB, começou a falar que não era sonho, começou a vir com o papo de projeção. Eu falei, gente, projeção, projeção. Então eu comecei a pesquisar sobre isso, e é nisso que eu estou até hoje, entendeu? Certo. Essa é a minha experiência, vamos dizer assim, sabe? Vamos resumir bem, teve uma busca, teve conflitos internos, externos, sabe? Para eu poder entender todo esse processo, o que acontecia comigo, né? E hoje eu descubro que é uma coisa normal, simples, sabe? Não é nada de surreal, mas é bem interessante estudar, porque a gente acaba se conhecendo. Na projeção, a gente se conhece, né? E eu começo eu já prestava atenção lá atrás nos meus sonhos, normal, eu já prestava atenção. Por que eu sonhei com isso? Gente, eu vi isso em algum lugar? O que é essa informação, né? O que é? É de algum livro? É de alguém me falou alguma coisa? E eu faço isso também com as minhas projeções, sabia? E eu percebo que as informações que eu trago nelas, nem sempre é a Raquel aqui sabe. São informações novas. E que me faz o quê? Me busca tentar aprender, sabe? Por exemplo, eu vejo um conhecimento, vamos colocar uma coisa bem simples, sobre o elemental. Olha lá, eu já sonhava lá atrás com as energias da natureza, mas eu nem sabia. Elemental, gente, não sabia. Sabe? Então eu fui começando a ver tudo isso, dar nome, digamos assim, aos bois, né? Vamos falar assim, dar nome aos bois. Aí eu comecei a aprender dessa forma. Mas sabe que tu tá falando aí, tá me vindo o seguinte, eu trabalho com análise de sonhos, né? É uma das ferramentas que eu utilizo durante a minha mentoria, por exemplo, porque o sonho, ele sempre nos dá uma direção. Tipo assim, ele nos ajuda a perceber onde nós estamos. É mais ou menos assim que funciona. Porque existem os sonhos subjetivos, e esses sonhos, eles vêm trabalhando, né, coisas que precisamos, que estamos necessitando naquele momento de ser trabalhado. Então, toda a questão de crenças limitantes e tudo mais, muitas vezes a gente vem trabalhando isso em sonhos. Então, por isso que é interessante você aprender a diferenciar os sonhos das projeções. Porque porque são ferramentas que são utilizadas pela consciência para que a gente saia dessa coisa do adormecimento, digamos assim, né? Essa coisa, porque a gente está muito dormindo, muito preso em uma caixinha, preso em determinados padrões que nos foram colocados. Então, assim, essa coisa que você está colocando dessa busca, né, do autoestudo e tudo mais, é interessantíssimo isso. Agora, eu queria que você falasse para a gente, vamos responder aqui a pergunta da Núbia, que já tem mais perguntas do pessoal, para a gente ir na sequência. A Núbia perguntou se alguma de nós, você fala, depois eu conto uma minha aqui, que eu estou lembrando aqui, sobre projeção com algum familiar. E outro detalhe também, que você colocou, que eu achei muito importante, só rapidinho aqui, um adendo, essa questão da gente parar de fantasiar muito, de dizer que, sabe, essa coisa espiritual é uma coisa do outro mundo. Cara, somos nós em um corpo físico. É só isso, só que eles estão fora do corpo físico. Pronto. Pois é, sim, é verdade. Então, eu tenho bastante, assim, projeção e aí até sonhos premonitórios, né? Eu separo sonhos premonitórios de projeção e às vezes, né, tá misturado ali também junto. Com parente, sim, né? Várias informações que eu tenho, às vezes para o meu próprio eu, de conforto, e às vezes é para mim passar para aquela pessoa, né?
Mas assim, que a pessoa disse para mim, eu te vi essa noite ali. Não tive nenhum parente meu que disse que me viu e eu vi ao mesmo tempo, a gente conversou ali no astral e ele trouxe a mesma informação que eu trouxe. Não tive essa oportunidade, entendeu? Ainda não. Mas eu tô tentando ver se eu aprendo técnicas, né, para treinar aí com os amigos. Sim, mas você já teve a projeção. Você lembra da projeção? Essa é a pergunta. Sim, Se você já teve alguma experiência. sim, várias, porque são informações que a gente traz. Só que aí é que mora a riqueza. Os detalhes que a gente traz da projeção bate as informações. Às vezes é uma coisinha que você está ali, você fala assim, nossa, isso aqui, mas às vezes para a pessoa é tão importante, aquilo ali bateu, sabe? Eu já tive projeções, por exemplo, de eu ir visitar um amigo meu, não sei nem se ele está aí na live, o João, mas assim, de visitar um amigo meu, amiga também, primos, que eu não sei nem como que era a casa, mas eu consegui descrever. Eu nunca vi a casa, mas eu sei onde era, eu sei como funcionava. Teve uma vez que eu vi o lugar que eles estavam morando lá no Rio Grande do Sul, eu vi que tinha uma fábrica no final da rua, eu contei todo o mapa próximo ali para a pessoa, sabe? Então, quer dizer, o que fornece isso? Um sonho? Não, uma projeção, entendeu? Então, eu imaginei, foi real. As informações batem, é muito legal. Claro. E tem também, gente, a questão da rememoração, que chamamos de retrocognição, que são lembranças de vidas passadas. Então, assim, vê como tá tudo interligado, né? A questão dos sonhos, temos alguns indicativos que podem dar para a gente, durante o sonho, alguns indicativos que nos, por exemplo, foto, retrato. Geralmente o retrato vem em preto e branco. É batatófilo. Geralmente tem a ver com lembrança de vidas passadas. A fotografia, entende? É uma das ferramentas que o cérebro utiliza para nos mostrar o que é que está acontecendo. Porta, portão, janela, tudo isso é indicativo de visão, digamos assim, divisão de frequência, divisão de espaço-tempo, né? Então, por exemplo, você... geralmente, quando eu tenho alguma coisa que eu vejo uma porta ou uma janela, eu sei que está tendo relação com o outro lado, digamos assim, né? Com a questão de uma outra dimensão, tá? Então, saiba, janela, porta, portão, outra dimensão. Geralmente tem a ver com isso. E outra coisa também, não adianta a pessoa ir lá na internet e pegar em qualquer fonte a tradução, vai, a pessoa quer aprender sobre sonhos, não adianta, gente, não adianta, é besteira, porque aquilo ali é jogado para os montes, é deixado lá de alimentação. Você tem, às vezes, o seu sonho é muito curioso, porque assim, é que nem eu falo, uma formiga, ela tem o seu significado, mas se você for falar para uma outra pessoa, já é um outro significado, porque é o conhecimento de cada um, é a crença de cada um. O cérebro, ele vai retratar aquilo ali da maneira. Se a gente estiver falando de sonhos, até mesmo em projeção, se parar para ver bem, também vai com as crenças, né? Claro. Então, assim. E outra coisa, que eu vi o Daniel falando aí, ó, acho que o Daniel Ceribelli falou aí, ó, nem sempre precisamos estar lúcidos. Sim, né? Hoje em dia sempre vai acontecer. Hoje em dia, hoje em dia as pessoas querem, porque querem a projeção. Porque eu quero me ver, porque não sei o que lá. Gente, nem sempre você precisa. Às vezes você não vai alcançar uma lucidez total, mas você vai trazer uma informação que é suficiente para você. Aquela informação que você trouxe ou não, é suficiente para você. Você aprendeu, às vezes você só vem com o rastro da energia que você sentiu, sabe? Então, é variável. E tem uma outra questão que você falou aí do sonho, que o significado, a representação vai depender de cada pessoa. Existe a questão dos arquétipos, tá? Eu trabalho muito em cima disso aí. Então, tome muito cuidado onde você vai pesquisar, porque assim, na internet tem muita coisa boa, mas também tem algumas coisas que vão terminar atrapalhando mais do que ajudando, tá? Então vai depender da tua experiência, do que você está vivenciando, e aí sim, através disso, a gente vai unindo todos esses pontinhos
para chegar num acordo. Então, vamos lá. O Rogério colocou aqui. Eu já tive, gente. Vocês fizeram a pergunta, né? Não lembro quem foi, mas eu já tive também algumas projeções com pessoas da família. Por exemplo, o meu pai, quando ele faleceu, um pouco tempo depois eu tive uma projeção com ele me levando de mãos dadas para um banco. E aí, quando foi no outro dia, chegou uma correspondência que eu tinha recebido uma herança dele. Então, assim, vê como meu pai, ele tinha essa conexão já em vida, né, com essa questão espiritual e tudo mais. Então, foi mais fácil para ele. Quando faleceu, né, ele adquiria a lucidez e já fazer isso comigo. Assim, ele vinha me buscar em projeção e me levar e me mostrar. Então, eu já tive vários. Tive do meu noivo também, que eu já contei aqui em uma live, que eu participei do resgate dele, porque também tem projeção para isso, tá? Ajudamos outras consciências. O Rogério colocou aqui, uma vez eu estava sonhando com o meu avô falecido. Acordei e estava sentado na cama. Foi muito real. Isso seria uma projeção? Pode sim. Pode ser, claro, pode ser sim. E outra, a projeção, ela não é só esse... isso é porque as pessoas elas colocam a projeção como curiosidade, né? Eu penso assim, né? Vai técnicas atrás de técnicas, coloca aquela coisa muito é comum, mas, não é tão assim. Eu acredito, por exemplo, para esse rapaz, né, que teve essa experiência com o avô. Gente, que conforto que foi esse? Saber que o avô está vivo, né? Que continua, né? Isso, gente. Ela é para esse aprendizado, ela é para esse conforto. Ela é para isso, é para você se descobrir também. Ela é para autoconhecimento, sabe? Então, assim, eu penso nessas assistências espirituais, não como modismo, ou porque é caridade, ou porque eu sou obrigada a fazer. Gente, eu penso nessas assistências como um aprendizado, como a certeza de que a vida continua, sabe? Né? E eu acho que nada mais confortante para uma pessoa que está de luto, e a gente respeita todo mundo, né? Todo mundo passa por isso, do que você vai, vamos colocar assim, a palavra mais simples, sonhar com aquela pessoa que ela está viva, que ela veio te visitar, e aqueles minutinhos ali, gente, você não quer acordar, sabe? Então, essa é o prêmio, digamos assim, de você se projetar. Esse é o prêmio, gente. O prêmio é esse contato, essa verdade, sabe? Essas coisas é porque eu quero ver meu corpo, porque eu quero descobrir tal lugar, porque eu quero ir para as estrelas, para não sei para onde. Não, gente, não. Vamos colocar um pouquinho mais sério o negócio, né? Sério e com leveza, né? Sem essa coisa assim, muito fantasiosa, porque nós temos uma tendência de começar a fazer de um assunto que é algo que deveria ser natural, né? Algo excepcional. Por exemplo, parapsiquismo, mediunidade, as pessoas começam a achar que isso é algo que é um ser muito iluminado, que tem esse tipo de percepção, e não é. Não é. Então, assim, temos que começar a entender que tudo isso aqui que a gente está falando, essas experiências e tudo mais, fazem parte de um aprendizado. Então, nada melhor do que você compreender. Tipo assim, se você, como o Daniel colocou aqui, que nem sempre você precisa estar lúcido. O que é que importa? Quando a informação chega, ela já está sendo trabalhada de alguma forma. Verdade. Então, relaxa. Sabe, não força a barra e responsabilidade acima de tudo. Então é assim, assuma as rédeas, faça as coisas como devem ser feitas, mas assumindo também a sua responsabilidade sobre aquilo, perante aquilo ali. Se você brinca, se você não leva muito a sério, observe de que ponto você está partindo, qual a sua real necessidade, né? Então a questão do autoconhecimento. E acreditar. A pessoa tem que acreditar também. Não adianta a pessoa... Uma vez um mentor para mim, eu até contei, acho que isso numa live, acho que com o Samuel, assim, não dei muitos detalhes, né, que é um pouco longo. Mas um
uma vez o mentor, na projeção, a gente faz as assistências, aquelas coisas todas, e o mentor, ele quis me dar uma lição mesmo. E foi boa, porque eu aprendi nesse dia muito. Não que eu não já soubesse, mas eu acho que é sempre bom eu lembrar disso. Tinha uma assistência rolando, e as coisas nada do que eu fazia funcionava. Olha só, nada do que eu fazia funcionava naquele negócio. E eu sabia que era mais ou menos daquele jeito o negócio. E aí foi engraçado, porque lá no astral a gente sabe onde está o nosso mentor, né? Eu tenho uma conexão maior com esse mentor, então eu fui aonde ele estava. Tipo, eu consegui me transportar na frente dele ali. E aí eu falei assim, mas por que não está acontecendo nada? Por que nada está funcionando? Aí ele falou assim, então, você tem 3 pedidos. Olha só, ele zoou comigo, do gênio, né? Você tem 3 pedidos para resolver essa situação que está lá embaixo. Então faça e eu te ensino. 3. Só pode me perguntar 3 coisas. Falei, tá bom. Então, como é que eu faço para pensar, para poder ir no tempo, né? Viajar no tempo para descobrir qual é a informação que eu preciso sobre aquela pessoa. Aí ele falou assim, a sua emoção, seu sentimento, o seu coração. Coloque o seu coração no que você faz, que você vai ter aquela viagem no tempo e vai acessar aquela energia que você quer. Olha só. Como é que eu faço para poder encontrar fulano no astral? Como é que eu faço para encontrar tal espírito lá na assistência, né, que precisava, ele estava oculto, né? Aí ele falou assim, pense em quem você quer encontrar e você encontrará. Você vai, né? Você vai no pensamento, você vai encontrar a pessoa. Só que, detalhe, olha só que importante, pense em um. E esse um, ele se apresentará para você. Só em um. Não pense mais nada. Então, quer dizer, às vezes a gente quer ter uma projeção ou qualquer contato com alguma coisa ali e a gente começa a pensar 1000 coisas, até no astral mesmo, a gente pensa 1000 coisas. Qual que é a maior dificuldade nossa? O nosso mental. O que nós somos aqui, nós somos lá. Que tal a gente trabalhar aqui o nosso mental para a gente melhorar lá, né? Porque vai estar essa cópia, sabe? Então, nossa, foi muito legal. Esse mentor, ele começou a me ensinar e a ver que no astral, lá, eu tenho muito o que aprender. Sabe? Não é tão simples assim, não. Não é só você chegar lá e falar, eu vou resolver isso aqui. Não. Tem mais coisas e tem esses mentores, essas entidades, essa galera boa para ensinar a gente. Então, quando a gente pensa em uma projeção, a gente pensa que a gente tem que aprender. Vai aprender com outras pessoas. E tem gente que não quer aprender. Aí você acha, o mentor vai ver lá e vai falar que você quer aprender como? Se você fala assim, eu sei tudo. Eu sei tudo. Tudo eu sei. Eu vi isso num livro, eu vi isso, eu vi aquilo. Não, gente, não é assim. Eu acho que a pessoa, quando ela quer aprender, ela tem que ter aquele pensamento, aquela coisa, aquela verdade. Eu costumo falar que é a verdade que você carrega no seu coração. O astral, ele se apresenta para você segundo a tua verdade que você carrega aí dentro. Sim. Tem uma coisa que é bem interessante, eu acho, a gente pontuar aqui também, que você colocou aí, essa questão do mental, né? E tem uma outra coisa também, que é o emocional. Ele que vai, digamos assim, dar as coordenadas de como é que vai ser, né? Você tem que ter esse equilíbrio. Por isso que a gente sempre fala, uma coisa que você falou aí, que eu super concordo, é só uma continuação, gente. Então, mantém essa lucidez. Vou treinar para ter a lucidez fora do corpo. Não, trabalhe para ter essa lucidez aqui no corpo, sabe? Enquanto você está aqui no dia a dia, no momento que você está aqui. E essa questão do pensamento, de você pensar na pessoa e encontrar, né, ter essa oportunidade. Por quê? Existe aí a tal da física quântica que fala muito sobre isso, né, pra gente, essa conexão.
através da vibração. Quando você pensa, Vibração. você sente e você vibra. E você vibra, isso, tem toda uma conexão. Então, isso por mesmo. isso que quando você pensa na coisa, geralmente aparece até a materialização, muitas vezes. Ó, quem chegou por aqui também, o Diego, querido. O Daniel Diego. colocou aqui. Ah. Essa questão do Daniel, eu vou até fazer um comentáriozinho rápido. Mentor não é babá, como diz o querido Guilherme Falker. Exato. Tem até uma Eles são questão. amigos. Eles são amigos, eles te ajudam. Se você for verdadeiro, tô precisando de ajuda, beleza. Mas se não, gente, você leva cada esporro de mentor. Vocês acham que é só flores? A gente conta as flores. Por quê? Porque a gente quer contar o aprendizado, a gente maqueia, né, a experiência, mas tem... Ó, quando eu conto as minhas experiências com Márcia, às vezes até com né? Diego, esses puxões de orelhas. Eu levei uma bronca, porque, gente, olha, o mentor, ele fala assim, ó, Raquel e as broncas no astral. Ele fala assim, concentre-se. Raquel, não tô brincando. Mas Raquel... Eu tô brincando, ele dá essa bronca. Deixa eu te falar uma coisa aqui, colocando aqui pro pessoal, que essas broncas, eu também levo muita, mas essas broncas são dadas, esses puxões de orelhas, eles são dados a partir de um ponto de amorosidade, de equilíbrio. É diferente daqui, quando a gente dá um puxão de orelha em alguém, que a gente vai partindo daquela coisa egóica, né? Então, com o amparo, já não tem não tem isso, tá? E tem mais um detalhe que eu queria colocar aqui, essa coisa eu já contei até em outra live, para vocês terem ideia da função também do amparador. Eu perguntei para o meu amparador qual era a real função dele. E o que ele me mostrou isso foi durante uma meditação. Eu me vi dentro de um buraco, e aí eu estava com a mão para tentar sair do buraco. E ele colocava a mão dele. Só que ao colocar a mão, quando eu segurava, ele não me puxava. Ele só servia de apoio. Eu tinha que dar um impulso e sair do buraco. Então, para vocês terem uma ideia dessa questão, tá? Mas, Raquel, me fala uma coisa, assim. Com todas essas experiências, esses encontros, né, com esses seres queridos, com esses teus amigos, fora do corpo e tudo mais, como tudo isso te auxiliou na questão do teu autoconhecimento? Em que ponto isso serviu para dizer assim, ó, Raquel, isso aqui vai te ajudar a se conhecer um pouco mais? Como é que você vê tudo isso? Olha, assim, eu sempre tive amigos espirituais, eles apareciam desde cedo. Então, eles começaram a me ensinar coisas que eu questionava, né? Então, eram perguntas bestas, mas que aquilo ali, na época, para mim era importante. Teve uma vez que eu perguntei, qual que é a melhor religião do mundo? Olha só. Por quê? Porque a gente tem todo esse traçado aí, né, afora de questões de religião. Então, na época, eu estava envolvida com pessoas que diziam que a melhor religião era a dele. Aí eu ouvia outra falar que a religião era melhor, era a dele, sabe? Então, aquilo ali, aproveitando essa galera que eu conhecia, eu perguntei. Aí o mentor, sabe, era um rapaz naquela época, porque vai trocando, viu, gente? Vai trocando. Mentor não é aquele fixo, não. Você conhece várias pessoas. Tem aquele fixo, né? Tem um que tem um amparador que ele nos acompanha o tempo todo. Mas, por exemplo, agora no momento eu tenho uma equipe. Então, assim, dependendo do teu trabalho também, né? Isso. Eu coloco o mentor como professor. Ele pode ser um parente seu desencarnado. Ele não precisa ser só entidade de luz. Sabe, ali? Ele pode ser alguém que desencarnou há pouco tempo, mas ele tem muito para te ensinar no astral, né? Então, o mentor é sempre aquele que pode te ensinar algo. Eu costumo pensar assim, sabe? Então, eu tive essa galera aí. Aí, esse mentor, ele falou assim que era a melhor religião era que eu escolhesse para o meu coração. Aquela que eu sentisse verdade, era ali que eu devia ficar e pronto, né? E com o tempo, o que é legal, com o tempo, começaram a aparecer várias entidades de religião diferente para mim, sabe?
Aí eu comecei a ver essas entidades e eu comecei a comparar as críticas. E aí eu fiquei com qual verdade? Com a verdade lá de cima, sabe? Esse foi o primeiro autoconhecimento. Não criticar religião, não escolher religião. Aprender com todas as religiões. Uhum. Então, essa foi a primeira coisa que eu aprendi a separar, sabe? As informações que eu tinha externo e as informações que eu tinha interno, né? Que eu recebia, aquela coisa. Eu comecei a ter mais confiança, coisa que eu não tinha muita confiança. Eu passei por muitos desequilíbrios mesmo, assim. Tive contato com a natureza, eu sempre tive contatos com a natureza, sempre foi uma coisa que estava sempre presente ali em mim, mas eu não tinha tanta conexão, assim, a ponto de entender um pouco sobre aterramento, sobre essa necessidade do meio, essa necessidade do meio que o Wagner ensina, sabe? Que o Wagner ensina, né? A gente tá no equilíbrio, nem muito lá e nem muito cá, no meio, né? Então, essa necessidade a Raquel, ela tinha. Por quê? Porque eu ficava mais lá em cima ou então eu ficava muito aqui embaixo. Então, não tinha esse equilíbrio. E aí essas projeções, essas entidades começaram a aparecer e elas começaram a me ensinar. Então, sempre que a Raquel tinha um problema físico, elas não eram babás. Elas nunca se intrometeram na minha vida, elas nunca disseram, faça isso e pronto. Não, elas deixam livre para eu escolher, sabe? Mas elas me mostram o caminho que eu posso seguir, né? Que eu posso dar os caminhos a seguir, as direções, os nortes, digamos assim. Então, se eu pergunto alguma coisa, que nem um mentor uma vez me ensinou sobre a intuição. Quando a gente medita, né? Meditar. Eu não sou aquela pessoa, nossa, como a Raquel medita. Não sou. Mas o mentor, uma vez, eles colocam eu lá para meditar também lá no astral, sabe? Eles, de vez em quando, fazem umas técnicas comigo. E aí o mentor me ensinou lá que que é o nosso guia? Quem é o nosso guia aqui embaixo? Quando a gente se conecta, a gente tem que fazer a meditação, a gente tem, na técnica da projeção do bambu. Ele ensinou você a se conectar com o som, né? Que você escuta, sentir a energia e tudo. Mas ele queria que eu descobrisse o que eu tinha internamente. Quem era eu internamente? Então ele deixou eu lá fazendo a técnica e tal. E aí ele falou assim, descubra o que você tem no seu interior. Aí eu, né, conversando, era um senhor, né, de kimono e tudo, né? Eu sou bem palhaça, digamos assim, né, no astral com os meus mentores. Eu né, já levei cada bronca por causa disso, que eu sou também. Já levei cada bronca. Aí ele falou assim, concentre-se, né? Eu falei assim, não tô vendo nada aqui não, eu tô vendo um urso. Eu falei pra ele, eu tô vendo um urso aqui dentro de mim. Aí ele falou, então é isso. O bambu é a resistência. E ele deu toda a técnica do bambu para fazer e ele ensinou que o bambu é a resistência. O urso que você está vendo é o seu guia. Então, quem que é o nosso guia? A intuição. As pessoas usam a intuição? Não. Está desligada. Boa parte não usa essa anteninha. Boa parte não acha que tudo ou vem de fora, ou vem do não sei da onde, mas não usa a intuição. A intuição, gente, é algo que a gente tem que treinar, que a gente tem que lembrar, que a gente tem e que a gente deve usar. Deve, vamos dizer assim, deixar o seu Wi-Fi ligado. Entendeu? É bom. E nessa noite, o meu mentor estava ensinando sobre a minha intuição, que a Raquel deveria prestar atenção mais na intuição dela, do que seguir onda do outro. Às vezes você escuta um conselho do outro, mas você não escuta a sua verdade. Sim. O que o seu coração está gritando. Isso. Entende? Uma das coisas que ajuda muito assim, nessa questão da intuição
que para mim é uma diretriz assim, que eu sigo, é a questão do meu coração, do sentimento, né? Quando determinada coisa, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Quando chega uma demanda para você, um desafio, a vida te apresenta um desafio, tem dois caminhos a serem escolhidos. E aí, quando você pensa em ir por um determinado caminho, você sente meio que um aperto, algo não bate bem, tipo assim, cara, não me senti tão à vontade, alguma coisa me deu aquele estalozinho. Isso é o que nós chamamos de intuição, tá? Então, não vou por ali, porque se eu for, eu sinto que não vai ser uma coisa legal. Então, ouve isso. Geralmente, quando a gente não ouve, a gente quebra a cara. Comigo é isso que acontece. Quando eu não escuto a minha intuição, eu quebro a cara. Independente de onde vem, que intuição é essa, se é de mentor, se é de amparador, se é que vem de você, de dentro de você, seja de onde for, a questão é como você se sente, né? E aí, por isso a questão do autoconhecimento é tão importante, porque você começa a mapear alguns sinais que o corpo te dá em relação a tudo isso. Isso, então, eu comecei a me conhecer assim, sabe? Com as lições que a projeção astral me dava, e eu aprendi muito, eu comecei a me, digamos assim, que a Raquel estava lá no fundo do mar, aí vinha um mentor, ensinava alguma coisa, a Raquel subia um pouquinho, enchia um pouquinho de luz, aí apagava de novo, aí vinha outro mentor, outra assistência, e assim eu fui indo, até quando eu estava chegando perto ali da linha da superfície da água, eu senti vontade realmente de sentir aquele respirar, sabe? Então, quando eu falo do meu autoconhecimento, das minhas experiências, elas trazem isso para mim. Eu desejo que todo mundo tenha essas sensações, sabe? Porque o autoconhecimento não é só uma coisa que você... É quando você consegue se transformar com o que você descobre, né? Você não pode ser... A pessoa não pode ser a mesma se ela está trabalhando o autoconhecimento. Não tem como. Ela vai melhorando. Tem até uma síndrome, desculpa estar te cortando, mas tem até uma síndrome que o pessoal... a síndrome da Gabriela, que é: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, o autoconhecimento é justamente para você não ter essa síndrome, trabalhar isso. E a gente descobre o ponto, é uma coisa que tem continuação, você não para então, é sempre um aprendizado, né? Um aprendizado claro. Então, a gente não tem um final. Por quê? Porque você tem que estar sempre, você está sempre aprendendo, você está sempre... Uma pessoa que diz que já aprendeu tudo, para. Dúvida, né? Não aprendeu, não aprendeu, não. Não aprendeu, eu não aprendi. Tem vezes que eu mesmo caio nas minhas ilusões, nas minhas teias. Mas isso é bom, sabia? Mas essas quedas são boas, porque essas quedas, elas servem como norteamento, para você ter uma ideia. Epa, mocinha, baixa a bola. Você não tá com essa bola toda, não. Dá uma baixadinha aí, né? Pois é. É até bom quando acontece. E outra coisa também que eu acho importante, assim, eu tinha muita dificuldade de contar esses... Quando eu vi que as pessoas não tinham, assim, os sonhos não batiam e a gente não tinha tanta informação divulgada naquela época, a Raquel criou uma necessidade de um diário. Sim. Porque eu precisava colocar isso para fora. Eu aprendi isso com o Diego Roque, a palavra canalizar, né? O Diego, muitos amigos, eu aprendo com todos vocês, porque eu sou crua, na verdade, né? Eu sou isso que vocês estão vendo, né? Então, não, eu acho assim, ó, vamos assumir o que a gente é. Você tem, sim, muita experiência, você tem muito a ensinar, sim. Sabe? Não, mas, a gente está aprendendo, mas a gente também tem algumas coisas para repassar isso. Sim, mas eu falo assim, eu tinha necessidade de contar para as pessoas. Então, o que eu fazia? Eu não podia contar para um familiar meu que ele me achava doida. Eu não podia contar com um amigo, né? Ou se ele acreditasse, se no máximo ele acreditasse nos meus sonhos, porque eu tinha uns sonhos premonitórios, né? Bem assim, né? A pessoa começava a me tratar como clarividente. Aí aquilo ali me assustava, eu não gostava, eu falava não. Aí a pessoa, Raquel, por que você sumiu? Não,
Ó, a Tatiana colocou aqui, viu? A Tatiana colocou aqui. Não, você já tem muito a ensinar. Tá vendo? É isso aí. Então, aí eu criei um diário. Gente, eu tenho um diário de sonhos. Tenho um diário de sonhos. Por quê? Meu, é incrível. Se você anotar... Você tem dificuldade de sonhar? Tem, tudo, né? A gente tem dia que a gente não lembra de nada. Ninguém lembra 100% não. Tá? É uma vez ou outra ali, a gente lembra assim. Eu tenho bastante? Tem, claro que tem. Mas tem dia que eu não lembro, normal. Eu tô me aterrando, normal. Só que você percebe o quê? Quando você faz um diário de sonhos. Que uma frase que você coloque, ou quando você escreve a energia do que você sentiu, no próximo que você for contar, vai aumentar as linhas. Sabe? As lembranças vão vindo melhor. É igual até o Daniel colocou no cérebro, vídeo. é a questão cerebral, né? Você começa a treinar o teu cérebro. Quando você anota, você dá o comando para ele. Ó, isso aqui é importante. E aí começa a trabalhar. Quando você começa essa questão do anotar, automaticamente o teu cérebro compreende que aquilo é importante e ele começa a... É como se ele anotasse, né, para repassar para a gente depois. Para passar para a gente. E eu tenho esses diários, né, que eu até mostrei umas fotos para o Márcio, né, desde nova que eu tenho essas experiências, e eu escrevia lá, e todos os meus sentimentos também, e aí eu falava assim, olha só, tudo bem, cada um tem a sua maneira, tá, gente? A minha maneira é essa. Então eu falava assim, Deus, eu tive um sonho, assim, sabe? Era isso, sabe? E ali, beleza, contava. Gente, passado um ano, pega esse diário. Passado um ano, pega o seu diário para ver. As experiências se encaixam. Elas se encaixam. Você aprende, você percebe que tem uma evolução de ensino. Tem uma evolução de ensino. Tem uma aprendizagem ali, um contexto. Tem vezes que você vê um mentor... de uns anos, ele aparece depois de novo, ou não, já trocou, eu fiz ou é isso. grupo. Teve um mentor, teve uma parada tem que ter um que apresentou para mim, ele disse que está na hora de colocar as cartas da mesa. Eu só fui saber dessas cartas 4 anos depois, que eu conheci um xamã e através do xamã eles me repassaram tudo que eles queriam me repassar. Então, assim, é questão de trabalho de formiguinha. Eu tenho desde 2006, tudo anotado. E o que é que eu percebo? Tem uma coisa aqui que eu quero até deixar como dica, por exemplo, quando eu não recordo, aí geralmente vinha uma música. E aí eu fazia a tradução da música, vinha o que era que tinha acontecido durante a noite. Entende? Olha, então, são coisas que são coisas que a gente vai percebendo. Então, isso que você colocou aqui, essa dica do anotar, é perfeito. É maravilhoso. E em relação a isso, a Tati está falando aqui. O seu hemisfério direito conversa com o esquerdo, trazendo do inconsciente mais informações. É ótimo escrever. Outro dia achei um caderno de 2008. E quando a gente lê, né, Raquel? Quando a gente lê tudo que a gente escreveu ali, cara, é lindo de ver. Porque eu não recomendo a pessoa guardar diários de sofrimentos, de tristezas. Mas se for um diário seu pessoal, que você conta as suas coisas, mesmo que às vezes momentos difíceis, porque todos nós temos, e a pessoa quiser guardar, né, aquela coisa, olha esse diário, vê o que você aprendeu. Quem é? Vamos colocar a Tati aí, que ela estava falando do diário, né? Quem é a Tati em 2008 para a Tati de agora? O que ela aprendeu? O que ela ainda vai aprender? Gente, é muito bom, sabe? Sim. É uma conversa sua consigo mesmo. É muito legal. E tem um detalhe também que você colocou aí em relação à questão do sofrimento, dos momentos que você sofreu e tudo mais. Gente, eu sempre gosto de dizer o seguinte, o passado, ele deveria ser fonte de pesquisa. Mas uma fonte de pesquisa que você vai lá, pega a lição, traz para o momento agora. Cara, ó, isso aqui, lá atrás eu fiz assim e não deu certo. Então agora eu vou fazer diferente. E vamos ver se a gente aprende a lição. Mas as pessoas, elas tendem que é o que Cartola chama de corpo sofredor. Então nós temos essa coisa assim, que fica disputando para ver quem sofre mais, sabe? Tipo assim, ó, eu sofro mais que você, eu passo por mais coisas do que você, eu sou mais, eu tenho mais dor do que tu.
né? É um vício. Eu É tenho um mais vício. dor do que tu. Começa aquele converseiro assim, não, mas eu tive não sei o quê, eu adoeci não sei de quê. Então, assim, essas memórias que você vai lá e anota, vão te dar, por exemplo, eu tive experiências que eu anotei lá em 2007, que eu fui entender o motivo daquilo ter acontecido em 2010, 2011. Olha aí, pronto, pois pronto, projeção. Projeção é isso, Dilma, que você acabou de falar. Você não sabe, você lê aquela experiência de 2008, vai, não esqueci o que a Tati escreveu aí, 2008, você não entendeu nada daquela experiência. Pô, agora em 2023, eu já sei que aquilo ali, vai, é um ensinamento vai, xamã, assim assado. Por quê? Porque eu já estudei sobre aquilo ali já me veio e tal. Mas naquela época não, por isso que é importante não se desfazer dessas experiências, porque elas trazem justamente essa evolução. Sim, e tem um detalhe também, assim, gente, desdramatiza. Ah, porque não sei o que, desdramatiza. Leva a coisa mais leve, por favor, a vida já, sabe? Esse mundo que está aí. É porque é tanto peso que a gente coloca em tudo. As experiências, elas são como são. É você quem vai dar o teor, se ela é algo agradável ou não. Essa coisa de experiência ruim, experiência boa, depende de como você vê aquilo ali, né? Eu acho que até as ruins, Dilma, porque, olha, até um sonho ruim, um pesadelo, ele pode te ensinar. Você não pode descartar, assim, eu não descarto nenhum sonhos, simplesmente deletar. O que é? Sim, mas aí a gente tem que ver o que é ruim, entende? É isso que eu estou colocando. Porque o que para você é um sonho ruim, quando, por exemplo, a gente vai fazer a análise, a gente vai verificar, é algo maravilhoso, entende? Como é uma coisa que... Travou. Não, pode falar, estou lhe ouvindo. Tô ouvindo, Dilma, continue. Não, é isso, era só um adendo que eu estava colocando, só em relação a essa questão do que é ruim, do que é bom. Existem sonhos que, por exemplo, você... sonhei com uma cobra e foi terrível, é um sonho, porque eu tenho medo de cobra. Muitas vezes isso pode estar relacionado com a questão da Kundalini, que é a energia cósmica universal. E aí é representado através de um serpente, entende? Então vai depender do teu momento, do que você está vivenciando. Por isso que a Raquel colocou muito bem aqui no início, cuidado com o que você pesquisa. Sonhei com tal coisa, vou lá no santo Google e vejo lá, significa isso aqui. Cuidado, tem que ver que tipo tem que de saber momento as fontes, você tá né? Livros, vídeos, as informações que você está tendo. Essa informação que você está tendo, a pessoa que está te passando, né? O que ela tem como base para ela te passar isso, né? Fulano falou isso, beleza, vou pesquisar também, eu também pesquisar o que o outro está falando, né? Se identificou? Legal, bacana, né? Assim, eu não costumo descartar nem sonhos comuns, que nem eu estava te falando. Por quê? Porque é justamente isso, esse autoconhecimento. Se eu tive formas, pensamentos vamos colocar assim, se eu tive formas, pensamentos, vamos colocar uma coisa bem comum, da televisão, lá, é uma imagem de alguém que eu conheço, né? Porque eu tô pensando demais nessa pessoa, né? Quer dizer, o meu mental tá muito nessa pessoa. Vamos melhorar? Poxa, mental de 24 horas só numa pessoa fixa ali, reproduzindo aquela imagem. Geralmente ou só num assunto, ou só num tema, né? Que se for para ser isso, que seja coisa elevada. Seja coisa que te traga energia boa, não te afunde. Então, assim, esses sonhos, eles são para isso. E também é uma descoberta sua, seus medos, seus problemas. Às vezes a pessoa está com aquele problema, remoendo aquilo ali. Às vezes é a questão mais difícil para ela resolver. Aí ela tem um sonho, consciente dela tá lá, a intuição dela tá lá gritando e falando com ela. Às vezes aparece ali, porque o cérebro é ótimo, né, para criar as imagens, né? É o melhor, né, que tem. Então ele vai criar uma cena ali para conversar com você, o seu eu, aquela pessoa vai te passar a informação, olha esse problema, vamos resolver, tá dando tchutchu aqui dentro, né? E aí a pessoa fala assim, mas por que eu tô sonhando com isso direto? Porque ela não resolveu
o problema. Sim. Então ele vai continuar aparecendo. O sonho, ele é essa identificação pessoal. A gente tem que saber fazer as leituras. Tem. Existem vários tipos de sonhos, né? A Tatiana colocou aqui que o diário dela, por exemplo, são as conversas e aprendizados com os mentores. Então, assim, eu anoto tudo. Eu costumo anotar tudo. Por quê? Porque eu sei, eu aprendi com o andar, com o tempo, eu aprendi que cada coisinha tem o seu... muitas vezes você não precisa saber o porquê daquilo ali. Porque quando vem em sonho, o seu já está sendo trabalhado em você, o seu subconsciente já está trabalhando. Quando ele aparece em sonho, é porque já está sendo trabalhado de alguma forma. Então, a questão aqui é, comece a observar tudo isso. Não está conseguindo desenvolver só? Procure alguém que possa te dar ajuda, terapia, vai atrás, sabe? Existem muitos aqui, por exemplo, a turma que está aqui, o Diego, a Tatiana Fagundes, o Diego. Então, são pessoas que fazem um trabalho belíssimo. O Júlio Sacracenda, a Priscila, a Raquel tem um canal, eu também tenho. Então, assim, todos nós... Mas é isso, todos nós estamos aqui à disposição para ensinar, para compartilhar. Então, comecem veja com quem você se identifica, vai lá e, sabe, porque de nada adianta você forçar uma barra. Não, eu tenho que aprender isso aqui, vou com... Não, se identifique. É a mesma coisa da meditação. Veja qual meditação que para você é legal. E é aquela coisa, não adianta, por exemplo, Dilma, não? Eu, Raquel, que eu tô olhando pra você. Já estamos espelho aqui. Nós é nós e nós é nós. Nós é nós. Uma honra ser você. Estamos conectados. Então não adianta, por exemplo, eu, Raquel, eu posso me inspirar em você, Dilma, porque você tem muitos conhecimentos, muitas vivências e tudo. Ótimo. Eu posso me inspirar em Wagner, né? Eu posso me inspirar na Tati, no Júlio, mas eu não posso esquecer que eu sou a Raquel. Eu tenho que ter minhas próprias vivências, eu tenho que buscar o que é melhor para mim. Que forma que eu me identifico? É fazendo meditação? É pensando no lado xamânico? É pensando no lado bioenergético? É pensando, sabe? Você tem que ver com que área você se identifica. Perfeito. E você não tem necessidade de ser um mestre em nada. Você tem necessidade de viver, de aprender e de ser você. E de se inspirar em outras pessoas. Mas, na verdade, assim, eu percebo que nós somos mestres. A gente só precisa reencontrar essa nossa parte que está tão desconectada. Entende? O guia, né? Mestre, o guia nosso. Tem. Sim. Agora, Raquel, uma coisa que tu falou aí, que eu acho o máximo, é o seguinte: de nada adianta você estar ouvindo, seja de quem for, se você não vivenciar, não tiver sua própria experiência. Por quê? Todas essas experiências que estamos falando aqui, dos sonhos, das projeções, são coisas muito pessoais. Então, existem sentimentos, existem coisas que eu vou compreender, que eu não vou passar para você o que eu senti realmente. Então, você precisa vivenciar aquilo ali, né? Verdade. A Tatiana colocou aqui: o que você veio fazer, se não fizer, o mundo ficará sem. Pronto. Resumindo. Adorei. Dilma, é conexão. Sim, foi o que tu falou, né? É conexão, Tati. O negócio é o seguinte: o papo aqui tá maravilhoso e nós já estamos com quase 1 hora. Faltam só 4 minutinhos. Tá. Então, como o Instagram ele tem esse tempo limitado, gente, depois eu e a Raquel vamos fazer uma no YouTube, tá? A gente vai ter a continuação, como eu estou fazendo com todos os convidados. Então, se a Raquel aceitar, claro, a gente faz uma ou outra no YouTube, que aí lá tem um tempinho mais prolongado. Raquel, fica à vontade para falar, dar os teus contatos, falar sobre como te acham, quem te procurar, como é que vai fazer para te achar. Fica à vontade. Tá? Bom, a casa é sua. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, de uma oportunidade de estar aqui numa live contigo, entendeu? E também, pessoal, vocês podem me seguir pela página Raquel Macedo, que sou eu, né?
beleza? Inspirações do Amanhecer, que são os textos, que são experiências lá que eu coloco, eu coloco em textos, alguns, né, passados. E também tô aprendendo a mexer no YouTube lá, fazer um canal para contar os relatos. Aí, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, essas coisas, que vocês quiserem conversar lá, a gente vai prolongando aí, eu vou fazendo os vídeos e a gente vai criando essa interação. Então, vocês podem me procurar pelo canal Inspirações do Amanhecer, pela página do Instagram aqui, e eu vou gostar muito, muito mesmo de falar sobre esses assuntos. Eu adoro mesmo, de verdade. Então, Raquel, eu quero agradecer imensamente por você ter cedido do teu tempo para estar aqui com a gente, compartilhando as tuas experiências. Quero agradecer imensamente. A tá aqui desde o comecinho também. Então, pessoal, gratidão por todos estarem aqui, por todos vocês. É sempre muito importante para a gente isso. Essa troca é muito legal, é sempre uma troca. Lembre-se disso, o aprendizado ele é mútuo. Você sempre você ensina, mas você aprende. E geralmente, quando você faz algo pelo outro, você é o primeiro beneficiado. Então, assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui. Quero avisar que a live vai ficar salva aqui, tanto aqui no Instagram, como fica salva no canal do YouTube, no Sementes de Luz, com Dilma Oliveira. E aí vocês vão lá, dão uma força lá para o nosso canal, para dar uma ajudinha aí pra gente. Alguma você recebeu, se o pessoal quiser depois me mandar no privado, perfeito. Fica à vontade. Perfeito. Então, assim, Raquel, é sempre muito bom poder ter essa troca com pessoas. Eu quero deixar isso aqui também, aqui, ao vivo aqui para você. É sempre muito bom a gente ter essa troca com pessoas que compreendem o real sentido da troca, o real sentido da amizade, do companheirismo, do aprendizado, dos ensinamentos. Então, parabéns por todo esse teu trabalho lindo, que você continue nos proporcionando, assim, nos dando o prazer de poder te ouvir, de poder aprender com você. Então é isso. Gratidão mais uma vez. Gente, obrigada, cheiro nos também olhos de todo muito mundo. Contigo. Oh, minha flor. Gente, aqui o negócio é assim, sabe? O carinho aqui é mútuo. Então, Kel, um cheiro pra você, minha florzinha. Tchau, pessoal. Brigadão. Tchau. Fiquem bem. E eu vou ver se consigo fazer uma live no sábado aqui. Vou deixar um postzinho para lembrar vocês. Não vai ter convidado, vai ser só comigo, mas vamos lá. Então é isso. Cheiro. Cheiro, Gil!